Sejam bem-vindos a mais um episódio de Curiosidades na História. Hoje contaremos a triste história de George Stinney, um garoto afro-americano, de 14 anos, que morava em Alcolu, na Carolina do Sul, e que foi injustamente executado na cadeira elétrica. O restante dessa história, você descobrirá logo após a vinheta. Na manhã de 16 de junho de 1944, a terrível angústia que o jovem George Stinney, de 14 anos de idade, enfrentava nas semanas anteriores teria um fim trágico. A Justiça Estadual da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, avaliava o garoto como culpado por 2 mortes, cujos corpos foram encontrados em uma vala próxima à residência do jovem. Tratavam-se de 2 garotas brancas, identificadas como Mary Thames, de 8 anos, e a amiga Betty Binnicker, de 11, sendo vistas com vida, andando de bicicleta na região de Alcolu, onde o rapaz morava. Após o desaparecimento das meninas ser registrado por autoridades policiais, uma investigação conseguiu localizar os corpos sem vida e com lesões traumáticas, em uma vala rasa, coberta de água, logo no dia seguinte do registro. Sem a possibilidade de averiguar marcas palmares, suspeitos ou identificar uma arma, a investigação começou a relacionar moradores próximos da cena. A casa mais próxima do local de desova era a da família Stinney, que abrigava George e seu irmão mais velho, Johnny. Sem evidências, a não ser a proximidade da casa com a cena do crime, os 2 foram presos imediatamente. Surpreendentemente, Johnny foi solto em pouco tempo, mas George continuou na mão da polícia. Na delegacia, o garoto foi interrogado somente por policiais brancos, sem a presença de um responsável, e muito menos, de um advogado. Em menos de 1 hora, o menino teria confessado o crime ao delegado Newman. Na suposta confissão, o garoto teria admitido que queria fazer sexo com Betty, mas que a presença de Mary teria atrapalhado o plano. Ele então teria matado as meninas com uma barra de ferro de 38 centímetros. Apesar de todos os detalhes, nenhuma declaração ou confissão foi assinada por Stinney. George foi mantido sozinho em uma cela em Colômbia, a 80 quilômetros de sua casa, novamente questionado sobre o crime sem a presença de ninguém de sua confiança. O julgamento aconteceu em uma corte, na presença de 1.000 pessoas brancas. Em apenas 2 horas, o júri, também formado por brancos, decidiu que o Stinney havia cometido o sádico crime. Sem nenhuma evidência, a decisão foi apoiada no depoimento de 3 autoridades que afirmaram que ele teria confessado durante sua apreensão na delegacia. Os dados foram considerados suficientes para culpar o rapaz, no auge da segregação racial, e direcioná-lo a uma pena de morte. Com apenas 40 quilos e baixa estatura, o menino teve de subir em uma lista telefônica para sentar na cadeira elétrica. Passou por todo o procedimento de lubrificação da cabeça, para a condução elétrica, e por fim, teve o capacete de choque instalado. Em pouco tempo, falecia sem defesa, e dando início a uma das sentenças mais injustas da história norte-americana. Antes do menino ser eletrocutado, a família de George, igrejas locais e a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor enviaram uma carta para o governador do estado, Olin D. Johnson, implorando para que o absurdo episódio fosse interrompido. O político negou a revogação da sentença, e segundo o jornal The Guardian, respondeu na época para os parentes: "Poderia ser interessante para vocês saberem que George matou a menina mais nova para estuprar a mais velha. Depois, ele matou a garota e estuprou seu defunto. 20 minutos depois, ele voltou e tentou estuprá-la de novo, mas seu corpo estava muito frio. Tudo isso foi admitido por ele." Como era de se imaginar, a informação era um boato, desmentido pelo exame físico pós-morte.
Era o fim de um menino de 14 anos, cuja culpa era morar perto de uma cena do crime. Porém, 70 anos depois, uma revisão do caso mudou a reputação de George, ainda que não tenha sido possível mudar seu passado. Em dezembro de 2014, conforme repercutiu o portal G1, a juíza Carmen Mullen, da Carolina do Sul, revisou a sentença de George Stinney e mudou o veredito. Devido a um julgamento repleto de violações fundamentais e constitucionais a um processo regular, a magistrada absolveu o garoto, declarando-o inocente. Em sua decisão histórica, Carmen relatou: "Não lembro de um caso em que tenham sido tão abundantes as provas de violações aos direitos constitucionais e tantas as injustiças." Mencionando detalhes essenciais que poderiam ter mudado o futuro do acusado, Carmen escreveu que o advogado contratado fez muito pouco, ou nada, para defender Stinney. A suposta arma do crime, uma barra de ferro de 38 centímetros, parece ter sido adquirida ilegalmente, pelos policiais que atuaram no episódio. Sobre o tema, a juíza comentou que os oficiais agiram de forma indevida, não conforme os códigos e os procedimentos penais. Embora não tenha conseguido mudar o destino de George, a revisão serviu para limpar seu nome para a sociedade, algo que membros de sua família buscavam incansavelmente durante os últimos anos. Ao saber da absolvição do irmão, Catherine Stinney Robinson, de 80 anos, falou: "Estou tão feliz, essa decisão demorou muito." Bom, chegamos ao fim de mais um episódio de Curiosidades na História. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos, para que mais pessoas possam saber dessa história. Nos vemos em breve. Até o próximo episódio de Curiosidades na História.